Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Seguinte, hoje o tema é Israel e nós. Isso aí, Israel e nós. Todo mundo tem acompanhado aí essa guerra entre Israel e o Hamas, essa coisa toda. A gente tem visto a mídia falar muito sobre isso, né? As igrejas têm orado também, com certeza, em favor dessa situação para que a paz reine, né? Dentro dessa confusão toda. E a gente vai trazer esse assunto aqui. O pastor Marcelo vai falar para a gente sobre isso, o que está acontecendo, né? Quais são as raízes desse conflito, tudo que a Bíblia fala sobre a nossa relação com Israel, por exemplo. Então fica ligado, chama todo mundo para poder acompanhar esse nosso Somos Um de hoje. Somos Um muito especial. E você pode participar, você pode mandar tua mensagem, tua pergunta, 11 930 030316, e também, por favor, espalhe o link aí da 316 para a galera baixar o aplicativo, para entrar no site, para ouvir, assistir a gente também no YouTube agora, porque estamos também ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Beleza? Pastorzão, antes de entrar nesse assunto, por favor, nos conte como que foi lá em Vassouras. Tá aí, ó, com a camisa, isso aí. A gente fez um programa especial na semana passada também, porque o senhor estava aparecendo aqueles caras do Profissão Repórter, né? Vem comigo. Isso. Estamos aqui ao vendo vivo. Lance ali em cima da hora. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. E agora eu quero saber o que aconteceu nesses dias lá. A gente estava ali no início, né? Ou talvez no meio de uma programação, né? Dessa ação de vocês. E aí, como é que foi o fechamento? Fala pra gente de testemunhos, de resultados, né? De como que ficou o coração de vocês aí depois de mais uma missão cumprida, pastorzão. Foi fantástico, Nayan. Foi incrível, foi além das nossas expectativas. Deus, ele realmente se derramou sobre nós nesses 4 dias e nos usou poderosamente. O primeiro testemunho que a gente teve para contar foi logo na nossa devocional, no nosso primeiro dia, que foi o testemunho do Pedro. O Pedro, estudante de medicina, que no ano passado estava afastado do evangelho, estava totalmente longe dos caminhos do Senhor, se envolvendo com todo tipo de coisas que não agradam a Deus, e que foi para o intermédio para curtir a vida, para curtir as coisas que Deus não aprova, e que chegando lá no intermédio foi abordado pela nossa equipe do ano passado, foi impactado ao pensar, puxa vida, esses jovens estão fazendo aquilo que eu costumava fazer. Eles estão fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E Deus tocou na vida dele, Deus fez ele reavaliar a vida dele. E esse ano, o Pedro estava fazendo parte da equipe. O Pedro estava contando testemunho e dizendo, ano passado, vocês me alcançaram, hoje eu estou aqui para alcançar outros. Então, vale a pena investir nesse tipo de trabalho, ele disse. Vale a pena panfletar, vale a pena abraçar, vale a pena falar de Jesus, entregar a simples mensagem do Evangelho para as pessoas. E um outro motivo de agradecimento foi a equipe de voluntários que a gente teve, pessoas realmente de Deus. Deus selecionou a dedo todos os nossos 70 voluntários, povo humilde, povo dedicado a Deus, apaixonado por Deus, né? Os jovens cheios de energia, cheios de gás. Era difícil acompanhar o pique desses jovens, mas a gente tentava. E tinha uma equipe também de irmãos mais maduros também, igualmente dedicados, igualmente amorosos, igualmente envolvidos nessa obra. Enfim, uma bênção. As igrejas que nos apoiaram, a Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, que nos apoiou com a hospedagem. Nós não tínhamos condições de ficar em Vassouras, porque a cidade estava igual a Belém no primeiro Natal, né? Não tinha lugar na hospedaria, não tinha lugar em lugar nenhum, e nós ficamos, então, hospedados no templo da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, que fica a 30 minutos de Vassouras. Então, a igreja deu todo o apoio, toda a sua infraestrutura. A família Batista Church, que é do nosso missionário de Missões Nacionais, né, dirigida pelo nosso missionário de Missões Nacionais, pastor Sandro, que também nos apoiou com alimentação na parte da janta, que nos apoiou indo conosco, com ministérios participando.
muito, tudo funcionando muito bem, e nós entendemos que isso se deveu à caminhada de oração que a gente fez, ao grupo de intercessão que a gente tinha e que manteve esse clamor vivo, porque realmente é um ambiente de batalha espiritual, é um ambiente em que aqueles jovens eles estão cegos pelas promessas que o pecado faz, porque o pecado seduz, o pecado promete uma felicidade, uma alegria e prende esses jovens nesse pecado. Então, nós fomos debaixo de muita oração e vimos esse resultado. As abordagens que a gente fazia era muito interessante, porque a gente abordava uma simples pergunta, né? Chegávamos e perguntávamos: você já ouviu falar de Jesus? Posso falar para você de Jesus? Ou se você estivesse hoje diante de Deus, você acha que você entraria no céu? Chegávamos assim já de sola, digamos assim, e muitos, obviamente, estou com pressa, não posso atender agora, mas muitos ouviam, muitos davam atenção, muitos ouviam até o fim o que a gente tinha a dizer. Muitos a gente via eles se emocionarem com aquilo que a gente falava, e as respostas, os feedbacks foram muito grandes. Muita gente que falava: olha, realmente precisava ouvir isso, olha, realmente eu estava num estado deplorável naquele momento, mas Deus mandou vocês para falar comigo naquele momento. Uma abordagem que a gente fazia nos cultos ao ar livre era a abordagem do abraço grátis. Tinha, então, voluntários com cartaz de abraço grátis, as pessoas, e ninguém recusava um abraço, ninguém recusa um abraço, e abraçava e fazia festa. Tinha alguns que jogavam uma bola e jogavam a bola para a pessoa chutar, e aí chutava e o voluntário nosso ia com uma caixa e colocava a caixa para a pessoa acertar o gol, aí fazia aquela comemoração Então a gente estava nessas abordagens, a gente fazia os abraços grátis, a gente fazia, e a distribuição de água que a gente fez igual ano passado, no último dia da festa, parece até o Evangelho de João falando, né? No último dia, o grande dia da festa, quando nos posicionamos na saída da festa, entregando água, café, entregando abraço, bolo e o Evangelho de João, e muita oração e muita conversa. E tivemos, então, Nayan, tivemos 26 pessoas interessadas em conhecer mais sobre Jesus, tivemos 25 reconciliações e 50 conversões para a glória de Jesus. Né? Então, quem sabe, ano que vem teremos muitos mais Pedros participando junto com a gente e levando o Evangelho de Jesus para esse lugar. E muitos dos voluntários que foram, sentiram o chamado de Deus, o chamado missionário, para se dedicar em tempo integral para a causa do Senhor. Então, nosso coração se enche de alegria com essa vitória, com essa bênção de Deus para nós. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Agora, sim, tem um detalhe, né, pastor, que as pessoas que estavam lá em Vassouras, né, esses estudantes, esses jovens, eles vinham de vários lugares, né? Isso. Então, nesse processo ali que eles aceitam a Jesus, que eles retornam para Jesus, talvez, houve já um contato de vocês para a cidade que eles estavam, né? Para alguma igreja da cidade para poder cuidar deles? Sim, nós preenchemos um formulário virtual, e coletamos esses dados da cidade de onde eles vêm e da universidade onde eles estudam. Aqueles que estudam ou moram em Vassoura já foram encaminhados para o pastor Sandro, que já entrou em contato com eles, e aqueles que moram e estudam em outros lugares, nós também já encaminhamos, estamos procurando as igrejas de referência e os pastores para darem o acompanhamento, para fazerem esse discipulado e a integração. Ótimo. Ano passado teve 50 voluntários, esse ano já teve um número maior, né? Sim, com certeza. 2024 vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. A expectativa é que chegue pelo menos uns 100 voluntários, né? Pelo menos 2 ônibus. Vamos levar 2 ônibus do Rio de Janeiro para a gente sacudir Vassouras. Aí sim. Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai para o nosso tema de hoje, depois desse resumo que o pastorzão fez sobre o Somos Um em Campo. O assunto de hoje é Israel e nós. Israel e nós. Bom, é o seguinte, né? Um tema um tanto quanto delicado,
mas as igrejas têm orado, as igrejas têm clamado ao Senhor pela paz em Israel, nesse conflito aí com o Hamas. E sobre Israel, pastorzão, por que esse assunto ele interessa para os universitários missionários? Esse assunto interessa, na verdade, Nayan, a todos. Todos os seres humanos devem se interessar nessa questão, porque são vidas que estão sendo perdidas. Tivemos aí no dia 7 de outubro um ataque terrorista sem precedentes, chamado aí do 11 de setembro de Israel, em que milhares de vidas foram perdidas, vidas civis, vidas de mulheres, de crianças, de bebês, uma coisa brutal, fora os que foram sequestrados, uma coisa realmente que chocou o mundo. E após isso começou o contra-ataque, a resposta de Israel, bombardeando aí a área de Gaza, a área onde ficam os palestinos, e mais cenas de horror, mais cenas de crianças morrendo, crianças aprisionadas debaixo do terreno, mais cenas aí de brutalidade. E vem mais coisa por aí, infelizmente. E aí, diante disso tudo, a gente chega no Brasil em que tudo acaba caindo naquele infindável debate entre esquerda e direita. Tudo acaba se resumindo a isso, esquerda e direita. Ou seja, a esquerda adotou o lado dos palestinos e, para a esquerda, tudo que os palestinos fazem é justificado e tudo que Israel faz é demonizado, e a direita fez o contrário, tomou o lado de Israel, e tudo que Israel faz é justificado e tudo que o outro lado faz é condenável, né? E aí, ambos os lados passam um pano por que o outro lado faz de errado. Tá? A esquerda relativiza o ataque do Hamas, né? A esquerda não quer dizer que o Hamas é terrorista. A esquerda diz que o Hamas está lutando aí pela liberdade, pela independência dos palestinos. E a direita quer dizer que tudo que Israel faz está certo e que tem que ser isso mesmo e que Israel tem que usar a força do jeito que está fazendo e que não tem nada para se corrigir nessa situação. Então é preciso deixar claro, né, para a gente começar nessa conversa, que o Hamas é um grupo terrorista. Eles não deveriam existir, não deveria existir esse grupo, né? O Hamas é um grupo terrorista que deve ser condenado como outros grupos terroristas aí que já existiram. Também é importante dizer que Israel não é santo, né? Não é porque Israel é o povo escolhido de Deus que tudo que ele faz está certo. Na própria Bíblia a gente vê isso. No próprio Antigo Testamento a gente vê Israel fazendo coisas que não era para ele fazer. Então, a gente tem que ter essa postura muito clara. Há erros de ambos os lados, não significa que os dois lados erram igual. Né? Quando a gente fala há erros de outros lados, parece que é tudo igual. Não. Um lado erra de um jeito, outro lado erra de outro, são coisas diferentes, mas a gente não pode relativizar os erros de um ao condenar só os erros de outro. Tá? É importante dizer também que em Israel existem os moderados e existem os extremistas. Nem todo mundo em Israel concorda com o que o governo atual de Israel faz. Nem todo mundo em Israel concorda com o jeito que Israel trata a situação dos palestinos. Também na Palestina, nem todo mundo apoia o Hamas, nem todo mundo apoia o terrorismo. Também há gente lutando pela paz lá na Palestina. Então, se a gente não se informa direitinho sobre dar uma aprofundada nessa questão, a gente começa, de repente, a postar opiniões na internet que não... a gente passa vergonha, né? E a gente vai para a universidade, por exemplo, aí entra o tema do nosso público, os universitários missionários, com certeza essas conversas circulam, e com certeza a gente é chamado a dar a nossa opinião. E se a gente não tem uma opinião muito embasada e muito clara, a gente perde a oportunidade de testemunhar de Jesus e a gente perde a oportunidade de defender o que Jesus defende. Porque Jesus, ele defende vidas. O importante aqui são vidas, né? O importante aqui é a luta que a gente, como cristão, deve fazer pela paz.
né? Nos colocar ao lugar da paz, da justiça e da vida. E para isso, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Perfeito, perfeito. 3 horas e 30 minutos aqui na 316. Aliás, quem quiser participar, deixando sua pergunta, o seu comentário sobre esse assunto, fique muito à vontade, 11 930 030316. Já quero dar as boas-vindas aqui para Selma Carlos, que está ligada na nossa programação, lá de Carabuçu, que é de Bom Jesus do Itabapoana, né, lá no Rio de Janeiro. Tema muito importante esse de hoje, ela colocou aqui. Temos o Rodrigo também participando. O Rodrigo está dizendo aqui o seguinte, né? Deixa eu ler aqui o comentário do Rodrigo. Graças a paz, pastor Nayan, pastor Marcelo. O que está acontecendo entre Israel e Gaza, as nações que apoiam e condenam, podemos dizer que entramos literalmente nos finais dos dias, a volta do Salvador está mais próximo do que imaginamos? É uma pergunta que ele faz, pastorzão, e ele já emenda com um comentário aqui, porque as pessoas estão vendo tudo que está na Escritura se cumprindo e mesmo assim não enxergam. É muito triste tudo isso. Que Deus nos ajude a passar esses momentos turbulentos. Um abraço a todos. Deus abençoe. E aí, pastor? Sim. Ele pergunta assim, que isso sobre a questão dos finais dos dias, né? Isso tem a ver, né? É algo que sinaliza? Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, sobre quais são os planos de Deus em relação a Israel, como que Israel se encaixa nos planos e nos propósitos de Deus para o fim dos tempos, mas, sim, estamos no fim dos tempos. Por quê? Porque desde que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, nós já entramos nessa contagem regressiva dos fins dos tempos. Então, Jesus já disse quais eram os sinais de que a gente estaria no fim dos tempos, entre eles guerras e rumores de guerras, além dos desastres naturais que a gente acompanha. Então, sim, esses tumultos que acontecem na vida não são por acaso, mas são sinais de que estamos nos preparando, a Terra está se preparando para a volta de Jesus. Não sabemos quando vai ser, não sabemos se vai ser semana que vem, ou ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos. Mas cada guerra que acontece, cada tumulto que acontece, ela deve servir para nos despertar. Opa, esse mundo aqui, ele tem prazo de validade. Esse mundo, ele está se agitando e se agita por quê? Porque o rei ainda não voltou. Então, o rei está voltando, o rei está para voltar. Então, todas as guerras e todas as pandemias e todos os desastres naturais e todas as mudanças climáticas, elas apontam para o que Jesus prometeu. Olha, estamos no princípio das dores, já estamos na contagem regressiva, né? Mas ainda faltam algumas evidências escatológicas para a gente dizer assim, agora sim estamos na última etapa do processo, né? Por exemplo, o evangelho ainda não foi pregado a todas as nações, o anticristo ainda não se manifestou, governando todo mundo, tem algumas coisas que ainda precisam acontecer, mas sim, as guerras que a gente vê são sinais da vinda de Jesus, sim. Muito bem. A próxima pergunta, pastor, é a seguinte: quais são as raízes desse conflito? Isso, muita gente fica se perguntando, muita gente fica, mas por quê? De onde? Quem começou? Como é que começou? Por que tanta confusão? Bom, aquela terra, ela já mudou de dono e de nome muitas vezes ao longo da história, né? Primeiro, ela é chamada de Canaã. Os cananeus habitavam lá, os amorreus, os ferezeus, os hititas, jebuseus. E aí, quando o povo de Deus chega, quando o povo de Israel chega do Egito, e Deus dá a ordem, através de Josué, para tomarem aquela terra, que é a terra da promessa. Então, vemos aí no livro de Josué, é até curioso que na minha devocional de hoje eu estava lendo justamente o livro de Josué, e fala, né, sobre aquelas terras, fala sobre aquelas cidades, muitas cidades que estão no noticiário, estão lá descritas no livro de Josué e na Bíblia como um todo. E aí, então, se tornou o quê? Se tornou a terra de Israel. Primeiro Canaã, depois Israel. Depois do reino dividido, passou a ser Israel e Judá. E aí depois veio a Babilônia, levou todo mundo embora. Voltou a Síria primeiro, depois a Babilônia.
E aí o tempo foi passando. Aí na época dos romanos, aquela terra era Judéia, Galiléia e Samaria, as províncias romanas. Esse conflito, né, que se dá hoje começa no ano 70. Repare que eu não falei nos anos 70, não estou falando de 1970, estou falando do ano 70. Ano 70 depois de Cristo, 30, 40 anos depois que Jesus ressuscitou, os judeus eles se rebelaram contra o Império Romano, que quiseram lutar pela sua independência, só que eles foram derrotados. O Império Romano, então, destruiu Jerusalém de novo, que já tinha sido destruída pelos babilônios, destruiu o templo de novo, massacrou muita gente, matou muita gente e expulsou de vez os judeus daquela terra. Então, durante séculos, aquela terra foi habitada por outros povos. Depois disso, o Império Romano caiu, começou o que a gente chama de Idade Média. Muitos povos circularam, alguns judeus continuavam morando e também árabes. Surgiu, então, o islamismo, a religião aí de Maomé. E aí é muito importante a gente diferenciar islamismo, né, muçulmano. Muçulmano é quem pratica o islamismo. É importante diferenciar muçulmano de árabe. Tá? Existe árabe que é muçulmano, existe árabe que não é muçulmano. Existe muçulmano que é árabe, existe muçulmano que não é árabe. Muçulmano é a religião, é a crença no Alcorão, a crença em Maomé, a devoção a Allah, aquela religião. E árabe é uma etnia, é um povo. Então, nós temos, por exemplo, os libaneses, eles são árabes, mas a maioria do povo libanês é cristão, cristão ortodoxo, do catolicismo ortodoxo. Os turcos, por exemplo, a maioria deles são muçulmanos, mas os turcos não são árabes. E é até interessante dizer isso, né? Porque se você chamar um turco de árabe, ele fica revoltadíssimo. É igual chamar um carioca de paulista. Mas não é tudo do Sudeste? Mas são coisas diferentes. Então, os turcos não são árabes, mas a maioria dos turcos são muçulmanos. Na África, por exemplo, no sul da África, muitos africanos, né, negros, não são árabes, são negros. Muitos são muçulmanos. O grande desafio missionário hoje na África, muita gente não sabe disso. O grande desafio missionário hoje na África não são as religiões tribais, embora tenha ainda, não são as religiões animistas, embora tenha ainda. O grande desafio missionário na África hoje é o islamismo. Tá? Então a gente tem esse quadro, Idade Média, muitos povos vivendo o islamismo como religião crescendo, conquistando os lugares, conquistando as terras. Surgiu então um império, o Império Otomano, que é dos turcos, e que dominou aquela região ali por séculos. Dominou aquela ali. Mas ainda havia alguns judeus e alguns palestinos. Por que Palestina? O nome Palestina vem dos filisteus, né? Aqueles antigos povos que habitavam ali aquela região. Mas então os romanos deram o nome de Palestina àquela terra. Mas não significa que os palestinos são filisteus, porque eles são árabes. E aí, durante séculos, os turcos otomanos dominaram ali. Chegou então a época da Primeira Guerra Mundial, que tinha Inglaterra e alguns países de um lado e a Alemanha e alguns países de outro lado. Os otomanos, eles estavam aliados à Alemanha e a Inglaterra queria derrotá-los. Então a Inglaterra chegou para os judeus que habitavam ali naquela região e falava assim, olha, nos ajude a derrotar ali os otomanos que a gente vai dar essa terra para vocês. E a Inglaterra fez o mesmo acordo com os palestinos que moravam naquela região. Olha, nos ajude a dominar aí, derrotar aí os turcos otomanos que a gente vai dar a terra para vocês. E os dois ajudaram. E a Alemanha e os turcos foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. E o que a Inglaterra fez? Saiu de fininho. Deixa vocês se virarem aí com essa questão. E aí, nesse tempo, havia o movimento sionista, que era um movimento pela volta do povo judeu para a sua terra, que tinha ficado esses séculos todos longe da sua terra, a grande maioria. E o povo judeu sempre sofreu muita perseguição.
na Europa e em outros lugares. Os judeus eram perseguidos, eram mortos. E o grande ápice disso foi na Segunda Guerra Mundial, que todo mundo conhece, a história do Holocausto, o que o Hitler fez. 6 milhões de judeus mortos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aumentou ainda mais o desejo para o povo, os israelitas, os judeus, voltarem para sua terra. Começaram a haver, então, migrações em massa, judeus indo, muitos financiados por judeus ricos que havia no restante do mundo, e os judeus começaram a voltar para aquela terra, e havia um movimento, uma luta chamada sionismo, para criar o Estado de Israel. Em 1948, depois de muitas idas e vindas, os israelitas, os judeus, declaram a sua independência e dizem: nós somos o Estado de Israel, estamos aqui. Foi criado o Estado de Israel. No dia seguinte, eles foram atacados por todos os lados. Todas as nações árabes que havia ao redor deles se uniram para destruir o Estado de Israel. Isso foi em 1948, a chamada Guerra de Independência. Israel venceu. Então, Israel não foi destruído de cara. Ele venceu e ainda conquistou alguns territórios onde estavam esses palestinos. E aí começa, então, esse conflito. Desde então, os governos das nações árabes ao redor não querem, eles veem Israel como se fosse uma invasão estrangeira. Uma invasão estrangeira e não um povo que estava voltando para a sua terra. Tá? Então, de quem é a terra? A terra é dos dois. A terra é tanto dos judeus que moravam lá, quanto dos árabes e dos palestinos que também foram morar lá. Mas um não aceita o outro. Foram oferecidos alguns acordos de paz para tentar formar dois estados. Israel queria formar um estado de Israel junto com o estado palestino, mas esses acordos não foram aceitos, porque eles queriam que realmente não existisse o Estado de Israel. Aconteceram várias guerras. Em 1967, foi feita a Guerra dos 6 Dias. O Egito estava se preparando para atacar Israel, destruir Israel, só que Israel atacou antes. Então, com 6 dias, eles derrotaram, pegaram toda aquela parte do Sinai, que era do Egito, anexaram, e em cada guerra dessas, Israel vinha e aumentava um pouco o seu território. Antes que me ataquem, eu vou aumentar o meu território, vou me fortalecer, vou me guardar. E nisso, o povo palestino, que não tinha exército, que não tinha condições de formar também um Estado próprio dele, começou a sofrer, começou a ter dificuldades sociais, dificuldades para viver. Nesse meio tempo, alguns israelitas tentaram fazer acordos de paz, devolveram esse pedaço do Sinai para o Egito, mas os israelitas radicais assassinaram o primeiro-ministro de Israel. Olha como a situação é complicada, né? Houve um primeiro-ministro de Israel que quis fazer acordos de paz, mas radicais israelenses assassinaram ele. Não queremos a paz. Então, tinha movimentos para ter paz, ia e voltava. E aí surge o Hamas. Né? O Hamas surge como: nós vamos lutar pelos palestinos. O Hamas é como se fosse um grupo criminoso que dominou pela força aquela situação. Eu comparo o Hamas como os traficantes que dominam as comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro. O povo da favela não concorda e não aceita e não compactua com o crime, mas aquele território está dominado. Só entra lá quem eles permitem, só entra lá quem eles querem e estão fortemente armados. E aí esse grupo Hamas começou a fazer ataques terroristas e Israel sempre respondia aos ataques com mais força. Se tornou parte da política de Israel. Olha, se vocês nos atacarem, nós vamos atacar vocês muito pior, para vocês se arrependerem de ter nos atacado. Isso é uma política de Israel. Por isso, quando eu vi, no dia 7 de outubro, o ataque que Israel sofreu, eu falei: meu Deus, vai rolar muito sangue. Israel vai querer responder com mais brutalidade ainda. Então, a gente vê que dos dois lados existem extremistas, dos dois lados existem moderados, né? E dos dois lados tem vítimas inocentes. Isso é o que mais corta o nosso coração.
né? Ver as crianças judias mortas, ver as crianças palestinas mortas. Isso deve nos incomodar e nos comover e nos fazer orar e nos fazer aquilo que a gente puder para que haja paz, para que haja uma paz justa e duradoura, né? Então, esse é mais ou menos o quadro geral do que a gente vê, do que a gente acompanha por aí. De repente, algum ouvinte, algum espectador pode contribuir com alguma informação a mais que a gente vai juntando, né? Porque muito rapidamente, assim, é essa pincelada que a gente dá. Perfeito, perfeito. Já dá para a gente ter uma noção muito grande. 3h45 agora. Eu quero passar aqui rapidamente na nossa galera, antes de ir para a próxima pergunta, né? Só registrar aqui a participação da Glorinha, que está lá em Palhoça, Santa Catarina. Ela mandou mensagem. Abraço, Glorinha. No Zap, mandou mensagem no Zap dizendo que está assistindo a gente no YouTube. Um abraço para você, Glorinha. Deus te abençoe, Amém. minha irmã. Tem a Marta Cabral, colocou aqui, boa tarde, Nayan, boa tarde, pastor Marcelo. Que oportuno esse tema de hoje para o nosso esclarecimento. Que bom, pastor Marcelo. Percebeu o agir do Espírito Santo de Deus na ação lá em Barra de Piraí, Vassouras. Deus abençoe os universitários missionários envolvidos. E também tem aqui a irmã Áurea. Boa tarde, Nayan, pastor Marcelo. Minha pergunta esses povos árabes são descendentes de H, serva de Abraão? Tá aqui a pergunta da Áurea, da Primeira Igreja Batista em Marilândia, município de Colatina. E aí, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Os povos árabes são descendentes de Ismael, filhos de Abraão e Agar. Até por isso, no início da história, havia uma ideia de respeito de uns para com os outros. Os árabes, né, e até os muçulmanos mesmo, no seu Corão, falavam assim, olha, respeitem os povos do livro. Quando os muçulmanos se expandiam e eles chegavam assim, em lugares politeístas, né, como a própria Arábia, no início era politeísta. Quando a gente vê as histórias das 1001 Noites, dos gênios, então os povos árabes, antes do islamismo chegar, eles adoravam vários deuses, várias coisas. Então, quando os muçulmanos chegavam nos lugares politeístas, eles davam uma escolha para a pessoa: convertam-se ou morram, ou adorem a Alá ou morram. Mas com os judeus e os cristãos, não, eles tinham um certo respeito. Olha, vocês são os povos do livro, porque eles entendiam que Deus tinha se revelado na Bíblia e que só que eles acham que a revelação do Corão é uma revelação superior. Mas eles respeitam a pessoa de Jesus, eles acham que Jesus creem em Jesus como um profeta, então eles creem em Abraão e tudo mais. Então eles são descendentes de Ismael, que é filho de Abraão. Então eles são povos, se não irmãos, pelo menos primos aí do povo de Israel. Ótimo. Bom, pastor Marcelo, o que a Bíblia diz sobre a nossa relação com Israel? Isso, muita gente se pergunta, como tem a questão escatológica, o que quer dizer isso? Temos que prestar muita atenção com o que acontece com Israel, qual é a relação da igreja com Israel. Então temos as igrejas com bandeiras de Israel, igrejas com adorando no formato judaico. Então tem muitas visões diferentes a respeito disso. Dentro da teologia tem duas principais maneiras de entender como que a igreja se relaciona com Israel. Uma é a teologia da substituição, que diz assim: Israel rejeitou Jesus, logo, Deus também rejeitou Israel. O povo de Deus hoje é a igreja. Israel, o verdadeiro Israel é a igreja, aqueles que recebem o Messias, Jesus. Então, para essa teologia da substituição, Deus não tem nenhum plano específico com a nação de Israel. O verdadeiro Israel é a igreja. Israel foi substituído pela igreja. Cada judeu que se converte se torna parte da igreja, que é o novo Israel de Deus. Tá? Então, o povo, para essa visão, o povo judeu é um povo como outro qualquer, e o Estado de Israel é um Estado como outro qualquer. O que a gente deve fazer
pelo povo de Deus? Ter compaixão, como a gente tem por todos os povos, orar, como a gente ora por todos os povos, enviar missionários, como a gente envia para todos os povos. Não é? Mas Deus não tem um plano específico para eles. Muito menos, segundo essa visão teológica, a gente deve ficar procurando sinais em tudo que acontece por lá. Não é? Eles dizem assim, olha, Jesus não voltou em 1948, quando Israel foi fundado. Jesus não voltou em 1967, quando teve uma grande guerra, todos os inimigos se uniram contra Israel e foram derrotados. Então, será que todo grande acontecimento que acontece com Israel, a gente já vai achar, é agora? Então, essa corrente diz que não é bem por aí. Por outro lado, tem outra corrente teológica que é o dispensacionalismo, que essa corrente é o contrário. Essa corrente diz que existe a dispensação da lei, que Deus fez uma aliança com Israel, e que essa aliança continua valendo. E que a dispensação da graça, a salvação pela fé em Jesus, é algo extra. É algo que Deus criou quando os judeus rejeitaram Jesus. Então, a igreja não substitui Israel, segundo essa visão teológica. A igreja é um parêntese no plano de Deus para Israel. Estamos vivendo essa era da graça, essa dispensação da graça, mas quando a igreja for arrebatada, né, antes da volta de Jesus, a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada do mundo, e aí vai valer a aliança pelas obras. Vai valer a aliança, a antiga aliança, não foi mudada. E aí Israel vai ter que ou sofrer da tribulação, ou realmente andar conforme a vontade de Deus. Tá? E aí, segundo o dispensacionalismo, as promessas de Israel não são para a igreja. Os mandamentos dos evangelhos não são para a igreja. O Sermão do Monte, por exemplo, não tem a ver com a gente. Tem a ver com o povo de Deus que vai estar aqui, o povo de Israel que vai estar aqui na tribulação e vai ter que seguir os mandamentos que Jesus falou. Segundo o dispensacionalismo, todas as promessas de Deus para Israel vão se cumprir fisicamente, materialmente. Israel vai vencer todos os seus inimigos, Israel vai ocupar um determinado território, um espaço que ele tem de território, vai governar politicamente, vai ter prosperidade, vai ter todas essas bênçãos materiais, não são para a igreja, são para Israel e vão se cumprir no tempo do fim. Né? No milênio, o templo vai ser reconstruído e Jesus vai reinar a partir de Jerusalém sobre o mundo todo. Então, por isso, né, dentro da visão dispensacionalista, tudo que acontece com Israel precisa ser acompanhado com muita atenção. Opa, está se cumprindo isso, vai se cumprir tal coisa agora. E agora então a gente acompanha com muita atenção todos os noticiários a respeito de Israel, porque é ali que vai se revelar o plano de Deus, né, para a volta de Jesus. Tá? Eu, particularmente, sigo um meio termo em relação a essas questões. Eu não creio que a igreja substituiu Israel. Eu creio que a igreja foi incluída no verdadeiro Israel. Romanos 11, de 17 a 21, nos diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, Paulo aqui está dizendo para o cristão gentio não ficar se achando superior ao judeu, porque o judeu é o povo escolhido, mas eles, por não terem a fé, alguns deles foram quebrados, foram tirados dessa oliveira, e nós, gentios, somos enxertados, mas a árvore é uma só. Deus tem um povo só. O povo de Deus, escolhido por Deus, é aquele
que aceita o Messias de Deus, o Messias de Jesus. Tá? Em Efésios 2, de 15 a 18, fica muito claro que Deus não tem dois povos. Deus não é bígamo, ele não tem duas esposas, né? Ele não tem duas alianças, ele tem um povo só. Efésios 2, de 15 a 18. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, criassem em si mesmo uma nova humanidade, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Paulo aqui está falando de uma barreira que havia no templo, a barreira que separava os gentios de judeus. Tinha um sinal: olha, você que não é judeu, se você cruzar esse ponto, você vai ser morto. Então, Paulo diz que em Cristo não tem mais essa barreira. Todos temos livre acesso, todos somos o povo de Deus. O verdadeiro Israel, segundo Gálatas, é aquele que tem a fé de Abraão. Ou seja, em Gálatas 3, versículo 9, nós lemos o seguinte: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão teve fé em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão se tornou pai da fé, se tornou pai de muitas nações. Quem é filho de Abraão? Quem é descendente de Abraão? Não é necessariamente aquele que tem a genética de Abraão, mas aquele que tem a fé que Abraão teve. Aí se torna parte do povo, se torna incluído no povo de Deus. Então, o verdadeiro plano de Deus para Israel passa por Jesus. Deus tem planos, eu creio que Deus tem planos ainda para Israel. Mas o plano que Deus tem para Israel não é independente de Jesus. Em Romanos 11, versículo 25 ao 32, Paulo nos diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Os israelitas rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus. Deus, então, endureceu o coração deles para abrir a oportunidade para os gentios aceitarem Jesus e fazerem parte desse povo. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso para que os israelitas ficassem com ciúmes do que Deus estava fazendo e ali fossem motivados a também querer esse Messias. E Paulo, então, ele tem uma profecia de que um dia todo Israel será salvo, ou seja, um dia vai haver um avivamento na nação de Israel e um dia vai haver um reconhecimento em que muitos, ou a maioria da nação, essa promessa de Deus vai se cumprir e eles vão ser salvos, mas não por serem de Israel. Eles vão ser salvos por se converterem a Cristo. E, de fato, a gente tem, hoje em dia, o movimento dos judeus messiânicos. A gente já tem pessoas do povo judeu reconhecendo que Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach. E eles preservam a sua identidade judaica, preservam a sua cultura judaica, como os primeiros cristãos faziam, mas eles confessam: não, Jesus é o Messias. Então, o plano de Deus para Israel passa por isso, pelo reconhecimento do povo, reconhecer Jesus como seu Messias. Tá? E eu creio, aí é a minha visão particular, eu creio que Deus vai sim, com esse povo judeu, e com esse povo também gentio, que aceita Cristo, ele vai sim cumprir as promessas materiais lá do Antigo Testamento no reino do milênio, enquanto Jesus estiver reinando aqui na Terra. Então eu creio, antes da ressurreição final, eu creio que
eu sou um pré-milenista clássico, né? Eu creio num milênio antes da ressurreição final, mas eu creio também, eu não creio no arrebatamento secreto da igreja. Eu creio que primeiro vem a tribulação, vem a vinda de Cristo, vem o milênio e depois a ressurreição final e o juízo final, né? A segunda ressurreição e o juízo final. Bom, mas isso é um papo para um outro programa, né? Sobre escatologia, né? Mas a gente precisa, à luz da Bíblia, para terminar esse ponto, entender que a gente deve agradecer a Deus pela existência de Israel, porque Israel é uma bênção de Deus para o mundo. Em Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que ele mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão uma aliança para Abraão, não só para abençoar Abraão e sua família, mas para que através do povo que iria surgir de Abraão, toda a terra fosse abençoada. Israel, antes de Jesus chegar, era a luz de Deus entre as nações, dizendo para as nações: olha, só existe um Deus, e vocês devem adorar esse único Deus. E a gente vê ao longo da Bíblia como Deus queria usar Israel para salvar as outras nações. Então a gente vê o exemplo de Agar, a gente vê o exemplo de Ruth, a gente vê o exemplo de pessoas de outras nações, Naamã, se convertendo ao Deus de Israel, e essa era a função missionária do povo de Israel. Em Romanos 9, 4 e 5, a gente vê todas as bênçãos que vêm à terra por causa de Israel, né? São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Através desse povo veio o nosso Salvador, veio o Salvador do mundo. É o Messias deles que nos salva, é o Messias deles dele que é o rei de toda a terra. Então, há sim uma afinidade, um carinho especial por esse povo escolhido de Deus, né? Por meio dele que a salvação encarnou, é no meio dele que a salvação e o Salvador encarnou. Então, a gente deve ser grato a Deus e devemos sim orar por Israel, devemos sim orar pela paz em Jerusalém, né? Sem esquecer também de orar pelos palestinos e por todos os povos, porque Jesus, o Messias, decide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Perfeito, pastor. Perfeito. 4 horas e 3 minutos aqui na nossa rede 316, no horário oficial de Brasília. Vamos aqui para a nossa última pergunta para o pastor Marcelo. A gente está aqui batendo esse papo sobre Israel e nós, né? O título de hoje, tanto ao vivo pela rede 316 no aplicativo e no site, também pelo YouTube. Estamos no canal do YouTube ao vivo agora, você pode acompanhar, não só ouvir, mas também assistir esse papo. Bom, pastor, a gente pergunta para ti agora o seguinte: como utilizar esse assunto para introduzir uma conversa evangelística, pastor Marcelo? Isso muito interessa aos nossos universitários missionários. Como eu posso falar de Jesus nessa situação? Um assunto que vem junto com esse tema, quando a gente ouve falar de guerra, quando a gente ouve falar de Israel, é a questão do fim do mundo. Eu vi um vídeo nessa semana do Carlinhos Maia. Carlinhos Maia é um influenciador, não é cristão, ele é homossexual, inclusive no vídeo que ele fala um monte de palavrões, e ele é uma pessoa conhecida pela sua generosidade, ele ajuda muitas pessoas, ele usa o dinheiro que ele ganha para ajudar outras pessoas. E nesse vídeo, ele estava desabafando, abrindo o coração, dizendo que ele estava morrendo de medo de Jesus estar voltando. Ao ver essas questões de guerras e um monte de coisas acontecendo, fenômenos acontecendo, bola de fogo no céu, que ele disse que viu, e ele disse: eu estou morrendo de medo de Jesus voltar. Ele falou assim, porque você sabe, né? A gente procura fazer o bem, mas nunca se sabe se vai ser suficiente. Então ele realmente ele falou
ele literalmente falou, morro de medo de ir para o inferno. Eu morro de medo de Jesus voltar e eu ir para o inferno. Eu mandei uma mensagem para o Carlinhos Maia, não sei se chegou nele, eu mandei uma mensagem para a rede social dele, falando, realmente, Carlinhos, é realmente preocupante imaginar que Jesus vai voltar, e Jesus está voltando mesmo, e é preocupante imaginar que a gente vai ter que prestar conta da nossa vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você, né? E aí eu falei, preguei o evangelho para ele. Então, apontar, né, para o fato de que esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar. Né? Nós temos os arsenais nucleares do mundo ainda são suficientes para acabar com a vida na Terra, se Deus assim permitir, se não, Deus não intervir. E é muito fácil disso acontecer. Né? Se Israel entra lá no Oriente Médio para lutar ao lado... Se os Estados Unidos entram no Oriente Médio para lutar pelo lado de Israel, a Rússia entra contra, e a China vai junto com a Rússia. Terceira Guerra Mundial, bum, acabou. Né? A Ucrânia é a mesma coisa. Por que até hoje os Estados Unidos não quis entrar na Ucrânia? Porque eles sabem que se entrar lá, a China vai ajudar a Rússia, e aí é míssil voando para tudo quanto é lado. A gente mostrar, e as pessoas têm medo, realmente. E mostrar para elas que existe um Deus que governa a história e de que existe um Jesus que vai voltar, um Messias que vai voltar, não apenas como da primeira vez. Muita gente, a música do Roberto Carlos fala, vem mais uma vez para ensinar tudo de novo. Mas Jesus não vai voltar para ensinar tudo de novo. Jesus vai voltar para solicitar contas. Jesus vai voltar para julgar. E aí mostrar, então, lá no intermédio a gente via isso. Lá no intermédio a gente via que por trás, em muitos casos, por trás das brincadeiras, por trás dos risos e da bebedeira, havia uma consciência ali de que estavam fazendo algo errado. Havia uma consciência ali de pecado. Então, a gente mostrar isso, mostrar que há um Deus, mostrar que há um Jesus que vai julgar e que existe salvação, que existe perdão para quem se arrepende e crê, isso é um ponto para a gente conversar. Né? Que Jesus ele morreu por judeus, por árabes, por brasileiros, por americanos, russos, ucranianos, que Deus ele quer salvar a todos. Lá no Antigo Testamento, a gente não precisa ir para o Novo, a gente tem a história de Jonas. Né? Jonas era um judeu nacionalista que não quis pregar para os gentios, não quis pregar para os ninivitas, porque os ninivitas eram inimigos. E Jonas tinha medo de que fosse acontecer o que aconteceu, que Deus se arrepender do mal que planejava e perdoar aquelas pessoas. Então o livro termina com essa mensagem, olha, o Deus que você serve é um Deus que quer salvar pecadores de todas as nações. Ele é o príncipe da paz e ele vai trazer, quando vier um reino, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais ataque terrorista, onde não haverá mais bebês decapitados, nem crianças morrendo de sede, onde só haverá a paz. Então a gente precisa se arrepender, se preparar e entregar o controle da nossa vida a esse rei, a esse soberano. Essa é a oportunidade que a gente tem de falar, de mostrar realmente quem é esse Jesus, o príncipe da paz. Perfeito, muito bom. Se você citou do vídeo de Carlinhos Maia, realmente ele repercutiu bastante esse vídeo. Eu vi muitas páginas postando, inclusive, esse vídeo. E a gente, a partir desse vídeo, eu acho que nós como cristãos precisamos ter consciência de que tem muita gente lá fora com consciência de pecado. Sim. É verdade. Com um certo medo da volta de Jesus. É verdade. E a gente precisa porque o Espírito Santo ele toca, né? A consciência fica ali martelando, a pessoa pode estar afogando a sua consciência com uma série de coisas e pode até dizer da boca para fora aquela frase terrível, que é uma das frases mais terríveis da nossa modernidade, que é o eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. A pessoa às vezes fala essa coisa terrível, mas no fundo do coração ela sente que a vida dela não é o que deveria ser.
né? E que a vida dela poderia ser diferente. Então, a gente usa isso e a gente trabalha a partir disso para mostrar que a solução é Jesus Cristo, né? Jesus perdoa, salva e liberta, né? Esse é o nosso Deus. Amém. É isso, 4h10 aqui na nossa rede 316, 4h10. Papo de hoje foi Israel e Nós. Para quem chegou agora, estamos ao vivo pelo YouTube, mas ao final, claro, desse papo, né, desse quadro de hoje, fica disponível o vídeo para você assistir e também em forma de podcast no nosso site, em várias plataformas de podcast aí para você acompanhar esse papo aqui com o pastor Marcelo Santos do Somos Um. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, conteúdo riquíssimo nessa tarde aqui, e continuemos a orar, não só por Israel, mas por todo mundo. Amém. Que Deus abençoe a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Shalom para todos. É isso aí, shalom. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.